A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará de graça com ele, com o filho, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem poderá nos separar de Cristo? Tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas situações, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, dentro do texto que nós lemos, nessa noite, nossa ocupação se dará com os versículos a partir do 35. Paulo tem a convicção, Paulo tem a certeza de que absolutamente nada poderá nos separar, uma vez que estamos ligados. Nós fazemos parte de um corpo espiritual. Temos que entender aqui que está em foco. Paulo está falando que nós somos da igreja. E ele não está falando aqui da igreja local, está falando aqui de uma denominação. Ele está falando que nós fazemos parte de um corpo espiritual. Ou seja, nós estamos ligados a este corpo espiritual, do qual Cristo é a própria cabeça. E nós somos o corpo. Fomos ligados quando Deus nos regenerou e nos deu uma nova vida. Nós passamos a fazer parte desse corpo. Nós passamos a fazer parte do corpo espiritual. Estamos ligados a Cristo espiritualmente. Não é somente uma questão de estar ligado em pensamento por causa da fé, mas fazemos parte de um corpo espiritual. E ele está dizendo que absolutamente nada poderá nos fazer ser separados de Cristo, do corpo de Cristo, do amor de Cristo, de Deus. Diferentemente das ligações, diferentemente das uniões humanas, que via de regra são falíveis, por mais firmes que sejam quando estabelecidas, por mais garantias que se tenha, sejam ligações matrimoniais, sejam ligações sociais, sejam ligações profissionais, né? Por mais garantias que a gente apresente, por mais que a gente se comprometa dos dois lados, via de regra nós sabemos que essas, sem exceção, são falíveis, especialmente no tempo em que nós vivemos. Como facilmente as pessoas se separam por diversas razões. Aquilo que se achava ser uma ligação infalível, eterna, que perduraria para sempre, de repente nos surpreende e a gente fica até boquiaberto, se puxa, mas como pôde acontecer? Parecia que tinha tudo para dar certo. Aqui existe evidentemente um contraste quando Paulo apresenta essa ligação com Cristo, essa união com Cristo,
nos vem ao coração, à mente, a lembrança dos outros tipos de ligação, dos outros tipos de união, e essas, diferentemente da que ele apresenta, a nossa ligação com Cristo, as outras, por qualquer razão, por qualquer coisa, se quebram, se desfazem. Jesus Cristo, ele dá algumas dicas em cima do que nós temos visto e sendo apresentado por Paulo, ou seja, essa eternidade desta ligação que temos com ele, e que efetivamente nada, absolutamente nada, pode nos separar de Cristo. Evidentemente, esta palavra, ela não é dirigida a qualquer tipo de pessoa. Essa palavra de Deus, trazida à igreja dos romanos, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para pessoas que acreditam em Deus, ele não está falando de pessoas que simpatizam com as coisas, ele está falando daqueles que nasceram de novo, ele está falando para aqueles que se tornaram uma nova criatura, ele está falando para a igreja de Jesus Cristo. E na mesma linha de pensamento, Jesus já nos antecipa, através do Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou. Ele não diz, eu lhes darei. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Porque muitas vezes, na nossa concepção, a vida eterna será uma coisa que nos será concedida no futuro. Alguém, ingenuamente, pensa que a vida eterna não nos é dada agora. Não temos a vida eterna ainda. A vida eterna vai ser nos dada quando Jesus voltar ou quando nós morrermos. Então nós teremos a vida. Não. A vida eterna já é algo que faz parte da igreja. Já vivemos nesse paradoxo de viver uma vida sujeito às imperfeições da velha natureza, mas já desfrutamos e já manifestamos fruto da vida eterna. Então ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Se nós somos de Cristo, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, se nós somos a igreja de Jesus, nós temos a vida eterna. A vida eterna está em nós. Nós não estamos aguardando a vida eterna. Ela vai se consumar, evidentemente, na eternidade. Mas nós já temos dentro de nós a vida eterna. É isso que ele diz. Eu lhes dou. Ele não diz eu lhes darei. E ele diz o seguinte, jamais perecerão as ovelhas de Cristo. Jamais perecerão. O termo aqui perecer é perder-se. É ser condenado. É ir para o inferno. Se lembra do texto que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando, o perecer é a mesma coisa. Então Jesus está dizendo que eles não vão perecer, jamais perecerão. Aí agora ele está falando do futuro. Justamente ele está falando dessa segurança, dessa certeza de que nós temos a vida eterna agora e permaneceremos nela, porque nos é dada agora. Não é um dá e tira, é a vida eterna. E ele diz mais, ninguém as arrebatará da minha mão. O que ele quer dizer? Ninguém poderá tomar do meu controle, da minha posse, as minhas ovelhas. As minhas ovelhas não poderão ser roubadas e não serão roubadas. Aí ele diz no 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que ele está falando? Tudo o que Paulo mencionou lá em Romanos depois. Tribulação, morte, principado, potestade. O poder que está em Cristo de segurar as suas ovelhas é maior do que tudo que nós possamos imaginar. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar.
Agora ele já está falando que é do Pai. Mas não era da mão dele? Agora ele está falando do Pai. Aí ele diz no 30, eu e o Pai somos um. Então, se estamos na mão de Cristo, estamos na mão de Deus. Se nada pode nos fazer ser arrebatados, arrebatar é raptar, tá, irmãos? É nesse sentido. Tanto que a palavra arrebatamento, o arrebatamento da igreja, muitos apresentam como um rapto de Deus na terra da igreja. A igreja será tirada, sacada. E o sentido aqui é o mesmo. Então nós somos de Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Ah, mas, pastor, mas a tribulação pode nos afastar, né? Desanimar, desistir, né? Pode nos não querer mais Cristo. Não tem aquele caso lá, pastor, lá na parábola do semeador. O camarada recebeu com alegria, mas veio a tribulação e ele desistiu. Não, ele não era de Cristo. Ele não era o bom solo. Ele teve uma experiência religiosa, ele se agradou de alguma coisa, mas a semente não caiu em bom solo. Aqui a igreja é o bom solo. Então Jesus está dizendo que o poder que lhe é conferido para reter as suas ovelhas, para segurar as suas ovelhas e não perdê-las, é maior do que tudo. E absolutamente por isso mesmo, nada pode nos fazer separar dele. Quando ele estava falando ao Pai, ali em João 17, isso aqui já é um exemplo do que nós estamos falando. Evidentemente que isso que nós estamos falando não se concretizou na vida de Judas Iscariotes, porque ele também foi levantado para ser o traidor. Por incrível que alguém possa imaginar. Ele, quando foi escolhido, entre eles, Jesus sabia que ele seria o traidor. Então nós podemos dizer, a rigor, que dentre os seus discípulos tinha que haver o traidor. Jesus disse, olha, eu não escolhi vocês todos, mas dentre um de vocês é o diabo. Ele fala isso para os discípulos. Dentre vós, um de vocês é o diabo. Ele sabia quem era. Mas com os outros, que eram efetivamente discípulos, Judas ali entra de gaiato para ser o traidor. Mas os outros são discípulos. Então o que ele fala em João 17 e 12? Quando eu estava com eles quem? Com os discípulos. Guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Será que é uma coincidência, né? Todos os discípulos de Jesus, nenhum se perdeu. Todos foram firmados, com exceção daquele que não era, que foi chamado para ser o traidor, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então a Escritura, evidentemente, ele está fazendo menção à sua entrega, à sua morte. Então, para que se cumprisse, tinha que levantar um traidor. Mas os discípulos de Jesus, todos eles foram confirmados. E isso é uma característica da igreja. Quando eu falo, irmãos, e me perdoe a insistência, quando eu falo igreja, eu falo, evidentemente, dos escolhidos, aqueles que efetivamente nasceram de novo, aqueles que tomaram posse já nesse tempo da vida eterna. Estes não perecerão e esses não serão tomados da mão do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém pode nos separar de Cristo. Ninguém. Nada, nem ninguém. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre toda e qualquer possibilidade que alguém pudesse imaginar. Ah, mas isso aí poderia me afastar de Deus. Ah, isso aqui iria me afastar de Deus. Alguém diz, poxa, mas às vezes uma namorada afasta o cara de Cristo. Você acha que ele efetivamente era de Cristo? Não é o fato de nós todos estarmos numa igreja, estarmos frequentando um templo, estar participando de reuniões, essa coisa toda, que efetivamente nós sejamos nascidos de novo, nova criatura. Não significa, evidentemente, ou obrigatoriamente, que nós façamos parte do corpo de Cristo. João, na sua primeira epístola, disse assim, aqueles que nos deixaram ou saíram porque não eram dos nossos, diz assim o apóstolo João. Porque se fossem dos nossos, não sairiam.
É a linha de pensamento do apóstolo João, quando ele escreve na sua primeira epístola. Ele não está falando de mudança de congregação, isso é outra história, né, irmão? Alguém está numa igreja e pode ir para outra igreja, mas ele permanece na igreja de Cristo. João está falando da desistência, do desligar-se de Deus. Não quero mais saber de Cristo, não quero mais saber dessa história. Deixar, abandonar a fé. Então isso só é a prova de que a pessoa realmente não era de Cristo, muito embora até podia ter uma aparência e até frequentar. Duas coisas aqui precisam ser consideradas. Uma vez que essa união ela é infalível, nada pode separar, nada pode desfazer a separação da igreja do Senhor Jesus, nós podemos raciocinar de duas maneiras. Primeiro, as lutas, a tribulação, a dor, a perseguição, né? A fome, a nudez, o perigo. O que seria o perigo aqui, irmãos? O que a igreja sofreu nesse tempo do apóstolo Paulo. As perseguições, as ameaças. Os perigos aqui é especialmente a ameaça de morte. Então os perigos. Puxa, mas eu não vou me embranhar por esse caminho porque é um caminho perigoso, eu não quero. Como aconteceu com aqueles lá na parábola do semeador. As ocupações, as preocupações da vida e as perseguições, as lutas. É mais fácil alguém, a meu modo de ver, se distanciar temporariamente do Senhor, justamente não pelas lutas, mas pela comodidade, pelo sucesso, pela fama, pela condição confortável. O meu entendimento é que com a igreja se dá ao contrário. Quando a igreja padece, a igreja mais se liga a Cristo. Essa é a regra, não a exceção. As pessoas que mais se juntam à igreja, mais buscam a igreja, mais buscam a oração, mais se empenham em estar firme, é no momento das adversidades. Então eu diria que essas provas, essas lutas, o que Paulo apresenta como angústia, perseguição, tribulação, essas coisas, na verdade, elas funcionam para nós como um imã, mas nos atrai ainda a Deus. Quanto mais atribulado nós estamos, eu torno a dizer, eu falo da igreja de Jesus. O que está tendo uma experiência religiosa, o que está meio como curioso, vendo as coisas, no aperto, efetivamente eu creio que ele desiste. Especialmente se alguém disser, você está passando isso porque você está agora sendo envolvido numa questão espiritual, sabe? Então não tem isso também. Mas se é de Cristo, se ele é uma nova criatura, se ele está ligado a Deus, vai ser ao contrário, justamente as lutas e as provas que vão fazer ele ficar cada vez mais firme. Apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, ele diz assim, no texto que você conhece muito bem: nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Romanos 5, sabendo que a tribulação, que ele fez menção lá anteriormente, produz perseverança. Não é um conceito das provas, das lutas nos afastarem? Por que Paulo disse aquilo? Porque certamente existia esse conceito de que permanecemos com Cristo quando tudo está bem. Aceitamos estar com Ele quando não somos ameaçados. Mas se fomos ameaçados, se corremos risco, se passarmos por tribulação, então não queremos uma vida com Cristo. Paulo está dizendo que é o contrário. As lutas, a tribulação, ela promove perseverança. Mas nos ligamos a Ele. Essa separação, por que falo isso? Porque uma separação entre duas pessoas, ela pode se dar evidentemente pela iniciativa das duas pessoas. Não ao mesmo tempo, mas de um lado ou de outro. Um lado seríamos nós desistimos, nós não queremos mais. Irmãos, nós estamos ligados a Cristo. Deus nos deu uma nova natureza. O Espírito Santo habita em nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós temos a vida eterna. As lutas só nos aproximam mais, amados. Absolutamente. Nós podemos nos entristecer com o pastor, nós podemos nos entristecer com a instituição, com a denominação, nós podemos ficar até algum tempo afastado, orando sozinho em casa, mas de Cristo jamais poderemos ser separados. Amém. Se somos de Cristo. Se por um lado é fato de que nós jamais tomaremos essa iniciativa de o deixarmos por causa da tribulação, por outro lado também Cristo não nos deixa, jamais.
Ele não nos deixa de amar, Ele não deixa de habitar em nós, especialmente quando nós estamos passando por momentos difíceis, por exemplo, por enfermidades. Minha esposa teve uma enfermidade, vocês acompanharam, né? Todo o processo difícil, foi um processo de 2 anos, várias cirurgias, a coisa toda. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conversar com a nossa médica e perguntar para ela por que tantos casos de separações e de abandono, no caso como este, de maridos que abandonam esposas quando percebem as esposas mutiladas, as esposas com um corpo diferente, uma esposa sem o cabelo, a esposa com a possibilidade de permanecer com essa enfermidade, de voltar, de não querer compartilhar a dor ao lado da esposa, de não querer viver uma vida que muitas vezes nos tolhe por causa da enfermidade. E ela me disse que é muito comum, não somente por parte do esposo, mas em alguns casos até a própria mulher, diante daquela circunstância, deixa o matrimônio, em função especificamente da enfermidade. Muitas vezes, separações que advêm pela perda de condição financeira, muitas vezes o esposo fale, perde tudo, não tem mais condição de proporcionar os presentes, os belos carros, os bons restaurantes. Muitas vezes essas ligações se desfazem por causa da falta de condição, né, financeira. E nós podemos aqui elencar situações onde essas ligações se desfazem por causa da dor, da tribulação que um está atravessando. E, diferentemente, quanto mais sofremos, quanto mais somos atribulados, mais Jesus nos consola, mais Jesus nos abraça. Parece que percebemos mais o seu amor, o seu consolo. Paulo diz à igreja de Coríntios que Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a tribulação. Então, mais o Senhor manifesta, né, o seu cuidado, o seu amor, justamente nas nossas tribulações. As pessoas não. Você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa famosa, você é uma pessoa que tem um status social. Não vai lhe faltar pessoas que estão dispostas a estarem ligadas a você socialmente, participarem, convidar você para o almoço, para a janta, para isso, para aquilo, para viajar, enfim. Mas quando nos vem a situação como no caso de Jó, então todos se afastam, todos começam muitas vezes até a mostrar realmente que tipo de sentimento nutriu por essa pessoa que agora está sendo atribulada. O próprio Senhor Jesus Cristo, um homem cercado sempre por multidões, Jesus Cristo, no momento da sua angústia, no momento da sua tribulação, no momento crucial, ele se vê abandonado por todos. Uma única pessoa tenta o seguir de longe, que era Pedro ainda, mesmo assim, para não se expor e para não correr risco. Então, essa palavra para nós é uma palavra que deve nos proporcionar, uma vez que cremos nessa palavra, segurança. Ninguém escolhe Deus, ninguém escolhe Cristo. Cristo é que nos escolhe, é Ele que nos chama. Agora imagine você que se nós estamos hoje em Cristo, não foi porque nós quisemos, foi porque Ele nos trouxe e nós temos a certeza que Ele não nos deixa. E que a obra que Ele faz no nosso coração é no sentido de colocar em nós um amor por Ele. Todo aquele que está em Cristo nutre um amor por Ele, mais deseja Ele, mais intensamente, mais sede tem. Como é que eu poderei desistir de Cristo se Ele deu a sua vida por mim, se Ele concedeu o seu Espírito a habitar em minha vida, se Ele tem cuidado de mim todos os dias da minha vida? O que poderá me fazer desistir dEle? Por outro lado, o que pode fazer Ele desistir de mim? Sendo que quando Ele me escolheu, irmãos, eu estava sujo, eu estava imundo, eu estava poluído, eu não olhava para Ele, e mesmo assim Ele me escolheu. Ele vai me deixar agora amado? Claro que não. Em nome de Jesus, fiquemos de pé.